Paz, meus irmãos, estamos chegando aí bem próximo do final do livro. É um livro bem pequeno de John Piper, sobre os 5 pontos. Eu espero que você esteja lendo esse livro, sempre tenho te exortado a isso, porque não há nenhum sentido de você apenas assistir e não ler o livro. O livro é de um custo muito pequeno, é fácil de adquirir, até inclusive no Kindle você pode adquirir bem, de forma muito barata, ou impresso. Então, é um incentivo a você a estudar e aprender mais da palavra de Deus com um bom livro, que é esse de John Piper, os 5 pontos. O capítulo 5 ele vai falar sobre eleição incondicional. Esta expiação limitada que já vimos, esta graça irresistível dada aos eleitos, ela é incondicional ou ela é condicionada à escolha do homem, à condição do homem, há alguma coisa boa no homem ainda que pudesse atrair o olhar de Deus, ou o homem foi eleito, os que pertencem a Cristo, os que formam o povo dele, foram eleitos de forma incondicional, ou seja, sem qualquer mérito, sem nenhuma razão humana, vamos dizer assim, algo que pudesse atrair o olhar de Deus, e Deus assim mesmo quis salvar para a sua glória. Essas e outras perguntas é que nós devemos fazer na análise desse capítulo 5 do livro de John Piper. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Cada vídeo não quer dizer que eu vou fazer vídeos longos como os anteriores, porque os anteriores eram as bases para você entender a sequência. Então, nem sempre serão vídeos tão longos como os que eu já tenho feito em 30 minutos, 40 minutos, porque se o vídeo tiver 30, 40 minutos, ele é mais longo, é mais tempo do que você gastaria para ler o capítulo, bem mais, ainda que você lesse bem lentamente o capítulo. A minha intenção aqui não é essa, a intenção é poder ajudar você a entender cada vez mais o que você está lendo. Então veja a importância de você ler e depois assistir o vídeo, compreendendo aí o que John Piper está falando sobre o assunto. Então vamos lá a entender aí o capítulo 5, a eleição incondicional. Piper vai falar que a fé não é a condição para a eleição, porque como que as pessoas poderiam desenvolver fé se elas estão mortas em delitos e pecados? É justamente o contrário, a eleição é a base da fé, é porque as pessoas são eleitas e alcançadas então pela graça que elas vão produzir fé. É necessário que Deus tenha eleito essas pessoas e dado o seu Filho unigênito para morrer por elas, pagando a dívida de uma vez por todas, como já explicado aí sobre a expiação limitada. Uma vez que essa dívida foi paga de uma vez por todas, o Espírito Santo, no momento decretado pelo Pai, na nossa história, ele então nos chama por meio da pregação, chamada eficaz, e esse chamado eficaz, operado pelo Espírito Santo de Deus, nos regenera, e ao nos regenerar, que é da nova natureza, nos fazer nascer de novo, e aí nós podemos então ter fé. A fé é produzida a partir dessa nova visão de mundo, nessa mudança de mente. A nossa mente estava embrutecida, o nosso coração estava endurecido, nós estávamos mortos em delitos e pecados, então como que nós poderíamos ter fé? A fé é um presente de Deus, a fé é um dom de Deus. A fé, embora se desenvolva a partir das nossas convicções nas Escrituras e crer realmente naquilo que a Bíblia diz, ela só é possível porque Deus operou em nós por meio do seu Espírito, nos levando a enxergar a verdade, nos regenerando
nos transformando e abrindo os nossos olhos para enxergar a verdade. E por que isso tudo ocorre? Porque nós somos eleitos. A eleição foi feita na eternidade, quando Deus não estava sujeito a qualquer tipo de pressão externa, até porque não havia nada externo a ele. Ele é o que é. Não havia nada criado, não havia anjos, não havia quem pudesse aconselhá-lo. Aliás, se eu não me engano aqui, no livro do Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus, ou Deus é Soberano, ele fala sobre a solidão de Deus e o aspecto de que Deus, na eternidade, quando não havia nada criado, a não ser o próprio, não existia nada criado, só existia o próprio Deus, e ele se bastava nas três pessoas da Trindade, não havia nada e ninguém que pudesse aconselhá-lo. Exatamente isso que Paulo diz em Romanos capítulo 11, quando ele fala quem foi o seu conselheiro, quem ensinou, quem deu a ele primeiro para que ele seja restituído. Não há quem possa, não houve ninguém que o aconselhasse a escolher A ou B, que decidisse qualquer coisa. Ele escolheu conforme o conselho da sua vontade, e a sua vontade é soberana, plena e perfeita, é além da nossa compreensão. E por esta razão, nós somos eleitos pela vontade soberana de Deus, e ele quis nos eleger para a sua glória e para o seu louvor. Feito isso, ele atua, ele decretou também que essa vontade soberana dele na história, a vontade soberana dele na eternidade, melhor dizendo, entendendo isso, Deus decreta na eternidade nos salvar, quando não existia nada além do próprio Deus, e segundo sua vontade soberana nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, e tendo feito isso, ele agora também, ele decretou lá na eternidade que na história, em um momento determinado na história, nós seríamos alcançados pela graça, regenerados pelo Espírito Santo, e nós teríamos fé dada por ele. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, e essa fé é desenvolvida por meio da graça de Deus que opera em nós. E é um grande mistério isso, porque envolve tanto a nossa responsabilidade nesse processo do desenvolvimento da fé, como também envolve a soberania de Deus. Aí não vou entrar nesse assunto da soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque aí é um assunto bastante complexo, e John Piper não trabalha isso aqui, não vai trabalhar isso aqui nesse capítulo, apenas menciona alguma coisa relacionada a isso. Mas quando John Piper cita aqui Atos 13, 48, que fala aqui dos gentios que responderam à pregação do evangelho lá em Antioquia da Pisídia. Ele diz, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. E creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Observe, então, que o texto claramente nos mostra que aqueles que creram, creram porque foram destinados ou escolhidos, eleitos para a vida eterna. Eles não creram porque eles eram melhores do que outros, eles tinham mais virtudes. Pensa comigo, o apóstolo Paulo tinha mais virtudes do que outros e por isso ele creu no Senhor Jesus? Paulo odiava a igreja. Paulo ele respirava ameaças contra a igreja, ele transtornava a igreja naqueles dias, tanto é que depois lá, se você ler Atos, capítulo 9, que é onde Paulo é convertido, alcançado por Cristo pela graça, no capítulo 9 mesmo é dito que a igreja teve paz. Depois que Paulo converteu, a igreja viveu um período de paz, de tranquilidade, porque ele transtornava a igreja. Como que alguém assim poderia ter em si desejo por Cristo? Ele não tinha, ele tinha ódio por Cristo, mas ele se rendeu a Cristo porque o Senhor Jesus o alcançou no caminho de Damasco, o Espírito Santo transformou o coração de Paulo, um coração de pedra em coração de carne, e ele entendeu a partir dessa transformação que ocorreu no seu coração, que ele era, que Cristo é a justiça que ele tanto buscava. Aliás, se você ler lá o capítulo 9 de Atos, como eu já disse, que descreve a conversão de Paulo,
Diz lá que quando o Senhor Jesus manda Ananias ir lá batizar Paulo, e aí Ananias não quer ir de jeito nenhum, porque ele diz: o senhor não sabe quem é esse homem vive ameaçando a igreja, ele é terrível, e ele está com medo ali. Jesus manda ele: não vai, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar aos gentios a mensagem. Ele é um vaso escolhido. E aqui nós temos o texto dizendo em Atos 13:48, que creram aqueles que foram destinados à vida eterna. Isso nos mostra, e tantos outros textos, que, na verdade, esta eleição ela é incondicional. Paulo foi eleito de forma incondicional, e todos aqueles que creram de forma incondicional, e nós fomos eleitos de forma incondicional. Isso quer dizer que não havia em nós mérito algum para que fôssemos salvos. O mérito é todo de Cristo, a graça é de Cristo, a glória é de Deus Pai, e é pela vontade de Deus Pai que nós fomos eleitos, e pela morte de Cristo na cruz que fomos alcançados. Não há, e pela operação do Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo em nós, é que fomos transformados. E aí John Piper vai citar o capítulo 9 lá de Romanos, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre exatamente isso, de que o mesmo barro o Senhor fez para si vasos de honra e depois vasos para a perdição. Ou seja, não há qualquer mérito em nós em termos de pensar que nós éramos uma parte boa da humanidade e ele quis nos salvar. Toda a humanidade pós-queda, ela é um mesmo barro perdido. E Deus quis desse barro perdido fazer vasos de honra, que são os eleitos. Agora, por que ele fez alguns vasos de honra e outros não? Paulo diz em Romanos 9 que os vasos de honra, que são os eleitos, é para mostrar a graça de Deus, revelar a graça dele. E os vasos de perdição, de ira, é para revelar a sua ira. Ou seja, sem a eleição incondicional, sem a predestinação, como tem sido explicado aqui, não haveria como revelar a graça de Deus e como revelar a sua ira. Aliás, a sua ira até poderia, né? Porque, na verdade, todos nós estávamos debaixo da sua ira, e ele só iria manifestar a plenitude desta ira sobre todos nós. Mas se Cristo não tivesse morrido pelos eleitos, nós jamais conheceríamos a graça de Deus, nós jamais conheceríamos o seu grande amor. E se ele tivesse também salvado a todos os homens, nós não conheceríamos a justiça de Deus, porque ele não teria exercido a sua ira, que é a justiça dele, sobre os que o ofenderam. Veja, não há como fugir. Deus tinha que revelar o seu amor e a sua justiça. E ele fez isso, que a única maneira era salvar para si um povo e mostrar o seu amor e deixar que outros permanecessem na sua condição de pecado, de rebeldia, de morte espiritual, que faz parte da sua condição natural, para manifestar a sua ira e a sua justiça. E ele manifestou tanto a sua justiça, e manifestará a sua justiça de forma plena sobre os que permanecerem na desobediência, como também manifestou a sua justiça sobre o próprio Filho em lugar dos eleitos. Ou seja, aquilo que era para nós foi colocado sobre Jesus. E é por esta razão que nós fomos salvos, a expiação limitada, como já foi explicado. E ele fez isso, essa expiação limitada, ela é incondicional. Ela é a base da eleição incondicional, porque fomos eleitos de forma incondicional, mas condicionados à morte de Cristo, condicionados à obra do Senhor Jesus. Ele também cita Efésios, capítulo 1, verso 3 a 6, lá, quando Paulo, capítulo 1 de Efésios é um capítulo muito rico, onde o apóstolo Paulo fala da nossa predestinação também, que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí você precisa ler esse capítulo 1 de Efésios e observar lá como que Paulo vai mostrando a eleição, que fomos eleitos pelo Pai para sermos irrepreensíveis em Cristo. E aí ele vai depois mostrar que o Espírito Santo é esse selo da promessa.
Ali tem o papel de cada pessoa da Trindade, em Efésios capítulo 1. Leia lá com atenção e observe o papel de cada pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ação do Deus triuno em nosso favor. A carta aos Efésios, ela trata de alguns aspectos de forma mais resumida, aquilo que é expandido na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é, sem dúvida, a carta mais profunda teologicamente, mais complexa e que exige de nós muita atenção. Se você quer entender um pouco mais sobre a carta aos Romanos, você pesquise depois no YouTube sobre o Dr. Augusto Nicodemos. Ele faz uma exposição sobre a carta aos Romanos de forma resumida, numa das conferências que ele participou da editora Fiel. E aí você pesquisa aí sobre essa palestra dele acerca da carta aos Romanos. O doutor Augusto Nicodemos, por vários momentos, não só esse, ele expõe a carta aos Romanos com muita propriedade, de forma muito exegética, e aí se você quiser pular e entender lá o capítulo 9 de forma mais exegética, você então procura o Dr. Augusto Nicodemos. Como eu já disse, a minha intenção aqui não é fazer grandes comentários aqui e envolver muito tempo na minha fala, porque é uma fala mais resumida, apontando aquilo que é mais importante no capítulo, para tentar guiar você na leitura e esclarecer alguma dúvida sobre o assunto. Não fazer aqui uma exposição detalhada de cada texto, exegeticamente. Por esta razão é que eu indico a você aí para assistir a pregação, a conferência, às vezes que do Dr. Augusto Nicodemos fala sobre a carta de Paulo aos Romanos, quando ele também fala sobre predestinação. Isso tudo vai contribuir para o seu melhor entendimento a respeito do assunto, além da leitura desse livro tão importante. O John Piper também cita Romanos 8, 28 a 33, e esse texto, Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. No capítulo anterior, John Piper falou sobre Romanos 8, um pouco, e aqui é só uma menção rápida da minha parte, quando Paulo diz que de antemão nos conheceu, aqui nos amou antes da fundação do mundo, ele decretou nos salvar, e a predestinação, ele nos predestinou, aqui os verbos predestinou, chamou, justificou e glorificou, são verbos no grego chamado verbo no auristo, que é uma ação consumada. Isso quer dizer que de uma vez por todas ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou. Esses verbos todos mostram que o plano da redenção em nosso favor é algo pronto para Deus. Ele olha para todo esse plano de uma forma completa e não por etapas simplesmente. A etapa é para nós, porque nós estamos presos a tempo e espaço. Mas para o Senhor, não. Para ele já está tudo pronto. Nós já estamos lá glorificados para ele. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. A predestinação aqui não é com base no conhecimento prévio de Deus, da história, mas é porque ele decretou nos salvar, ele decretou nos alcançar, decretou enviar o seu Filho em nosso lugar, e é por esta razão que fomos alcançados pelo Evangelho. E uma vez que ele fez tudo isso por nós, para que nós fôssemos iguais ao seu Filho, esta é a razão maior, para que a glória dele se manifestasse através de nós, revelando a glória do Filho, e a imagem dele sendo restaurada através do Filho,
Paulo coloca que quem vai apresentar acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus quem os justifica, se é o próprio Deus que os perdoou, se é o próprio Deus que enviou o seu filho, único filho, para morrer e pagar a dívida de uma vez por todas. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem é que poderá nos remover das suas mãos? Isso significa que não somos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo Jesus. A justificação pela fé, que Paulo vai trabalhar no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai mostrar que a justiça de Cristo foi colocada sobre nós, a justiça do justo sobre os injustos, sobre os culpados que somos nós. Nós éramos culpados por causa do primeiro Adão, que nos representou, e através do segundo Adão, que é Cristo, somos justificados. E é por esta razão que nós temos paz com Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver. A carta aos Romanos é uma carta tão profunda e que é, sem dúvida alguma, a carta que serve de maior fundamento para a teologia reformada nessa questão da predestinação. Estudar de forma honesta a carta aos Romanos é inegável, não tem como rejeitar a teologia reformada. E a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, e toda a Escritura, como eu já mostrei aqui em outras passagens, como em João e outros textos, inclusive João 3,16, já expliquei aqui, para mostrar para você exatamente isso, e John Piper mostra essas questões aí para que você possa entender esta profundidade. Então, resumidamente, nós fomos salvos pela graça, eleitos de forma incondicional, ou seja, não porque nós merecíamos, não porque havia em nós alguma coisa que atraísse o olhar de Deus, não que algo que pudesse nos tornar melhores do que outros, mas simplesmente porque Ele quis nos salvar para a sua glória e para o seu louvor. E é por esta razão que devemos louvar e exaltar o nosso Deus para todo sempre, porque Ele nos amou com esse amor incondicional. Que Deus assim nos abençoe. Amém.